Olá, boa noite. Boa noite, já estou vendo algumas pessoas chegando. Só me dê um retorno se vocês conseguem me ouvir. Jéssica, Manuel, professora Flor de Lis. Estão conseguindo me ouvir? Camille, Thiago, Rômulo, seja bem-vindo. Obrigado pelo retorno, professora. Jéssica, minha professora. Para quem não sabe, Jéssica é minha professora, ela fica me orientando as coisas aqui no Instagram. Ok? Sejam bem-vindos, vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegar. Enquanto isso, gente, tudo bem com vocês? Todo mundo aí? Zeca, professora Flor de Lis, todo mundo já conhece aí, professora de filosofia do primeiro ano, seja bem-vinda. Professora Regina disse que daqui a pouco vem também porque ela quer aprender a ficar rica. E assim, gente, qual é o objetivo da live de hoje? Na verdade, assim, fora de hora, fora de dia, e assim, eu peço muita desculpa a vocês. Primeiro porque a eletiva é dia de quarta-feira, né? Mas assim, dia de quarta-feira também é o dia de ciências humanas, aí eu estava dando um pouco de atenção, gravando as aulas para filosofia, né? Estou fazendo podcast. E também eu tive alguns problemas com minha parceira que teve que fazer uns exames, e aí eu tive que me ausentar a parte do dia aqui, aí ainda tive que ficar também trabalhando. Deixa gravado a aula. Jéssica, tu tem que me ajudar, viu? Porque, como eu te falei, fica aqui, aí depois desaparece depois de um dia. Eu queria fazer para ficar igual a professora Flor de Lis fez ontem. Quem estava ajudando ela era a filha dela ontem. Deixa gravado a aula, por favor. Queria assistir, mas estou em uma aula online. Muito bem, Jéssica, parabéns. Bom, então, a aula era para ser ontem, mas aí como eu estava ocupado parte do dia com problemas pessoais, e depois eu também filosofia eu estou fazendo agora. Bom, para quem não é da eletiva de filosofia, ou desculpa, é o costume, para quem não é da eletiva de educação financeira, eu vou fazer aqui um breve resumo do que a gente já viu até aqui. E aqueles que são da eletiva, eu também depois vou postar um resumo lá na sala virtual da gente, tá bom? Bom, essa disciplina ela não é minha, ela é do professor Márcio, né? Eu acompanho a disciplina, e como ele está de licença porque ele está com problema de saúde, eu estou assumindo a disciplina enquanto ele não volta. Bom, o que nós já conversamos até agora na disciplina eletiva? Qual é o objetivo da disciplina? É realmente a educação financeira, trabalhar primeiro sobre... a primeira unidade da disciplina nós trabalhamos finanças pessoais, né? Aprendemos a diferença entre uma receita e despesa, né? Vimos a diferença entre uma renda passiva e uma renda ativa, criamos uma planilha de como organizar as nossas finanças. E o objetivo da segunda unidade agora é fazer uma espécie de introdução a investimento, e depois dessa unidade é como que a gente vai lidar nesse mundo de investimento, estudar os tipos de investimento e montar uma carteira de ativos para investir, né? Bom, o objetivo com a live de hoje, aí vocês podem ir fazendo perguntas, eu elaborei aqui algumas coisas, né? Mas vocês podem ir fazendo perguntas, e aí eu vou tirando aqui as dúvidas de vocês na medida que eu tiver a capacidade, né? Bom, o primeiro tópico dessa live eu queria chamar de Pensando no Futuro. Uma das questões que sempre me fazem quando eu falo de educação financeira, né, tem mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu fiz um curso de educação financeira, e porque eu senti a necessidade de cuidar melhor não vou dizer assim, o professor não ganha muito dinheiro, né? O professor ganha, mas também não ganha tão pouco, né? Não vamos exagerar também.
mas eu sentia uma necessidade de saber cuidar daquele dinheiro que eu recebia. A sensação que eu tinha no final do mês... Senhor Mendes quer participar? Não sei quem é. Então, voltando aqui. Se for importante, quiser entrar, pode deixar, manda de volta que eu deixo eu entrar aqui na live. Então, a sensação que eu tinha no final do mês é que nunca dava o dinheiro, eu ficava aperreado, os boletos, não sabia se eu ia conseguir pagar. E eu sou um cara solteiro, na época, né, que eu comecei a trabalhar, não tinha filhos e ganhava acima da média dos brasileiros, e todos os meses eu estava aperreado, sem ter dinheiro para pagar contas e tal. E aí eu comecei a estudar educação financeira e minha vida mudou radicalmente lá para cá. Primeira coisa, a relação que nós estabelecemos com o dinheiro. Eu vou dar aqui, para começar, um dado estatístico. Não sei se vocês sabem, mas todos os anos é lançado uns dados sobre a quantidade de pessoas que devem no Brasil. E o ano de 2020 começou com mais de 60, não sei exatamente o número exato, mas foi mais 61, não sei quanto por cento dos brasileiros tem dívidas. Gente, é mais de 50%, é mais da metade dos brasileiros tem dívida, né? Isso é muito grave. Por outro lado, menos de 1% dos brasileiros investem parte daquilo que ganham. Aí vocês podem dizer assim, poxa, professor, mas você está falando assim uma coisa muito, muito chata, porque nós vivemos num país pobre, as pessoas ganham, o salário é baixo, as pessoas ganham pouco. Como é que vai esperar que alguém invista dinheiro, que tenha o dinheiro guardado, né? Primeiro, a primeira coisa é pensar a relação que nós estabelecemos com o dinheiro. Nós viemos de uma tradição, e aqui não me leve muito a mal, de uma tradição que sempre olham... Oi, Raíssa, seja bem-vinda. Sempre olha os ricos como sendo pessoas ruins, quem tem dinheiro é porque roubou. Já vi até, uma vez eu estava conversando com um amigo, e aí ele... Poxa, mas tu é professor de filosofia e tu trabalha com educação financeira, ensina as pessoas a trabalhar com dinheiro. O dinheiro é coisa do diabo, né? E aí eu ficava assim, poxa, nós passamos... Eu digo assim, não sei exatamente, mas a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando. E eu sei que trabalho é importante, a gente trabalha, mas não vamos ser tão hipócritas aqui e dizer que a gente trabalha porque gosta, e se eu não ganhasse nada, continuaria trabalhando. Poucas pessoas fariam isso, né? Professora Tati, seja bem-vinda, boa noite. No fundo, nós temos boletos para pagar no final do mês, e o que nós queremos com o nosso trabalho, por mais que ele nos satisfaça, por mais que tenha a ver com o nosso projeto de vida, por mais que tenha a ver com uma satisfação, com uma dignidade, mas também tem a ver com pagar contas, com comprar a comida, com comprar roupa, com comprar aquilo que a gente precisa para até mesmo diversão, né? Isabelle, seja bem-vinda. Jailson. Então, não vamos estabelecer uma relação ruim com o dinheiro. O dinheiro, ele é importante. Uma das coisas que me perguntaram uma vez é se dinheiro compra felicidade. Aí a pergunta que eu fiz foi, e a falta de dinheiro compra o quê? Se dinheiro não compra felicidade, não significa que compra felicidade, mas a falta de dinheiro também não compra felicidade, né? O dinheiro, ele foi criado, ele deve ser entendido como um meio para você atingir um fim. E aí, a porta inicial para a gente trabalhar sobre educação financeira, sobre investimentos, é você sempre pensar, toda vez que eu faço um investimento, esse investimento ele tem que ter um objetivo. Eu não vou guardar dinheiro como o tio Patinha, só juntando dinheiro dentro de uma caixa forte, juntando, porque depois eu vou morrer, esse dinheiro fica aí, eu não usufruí do dinheiro que eu passei a vida inteira trabalhando para ganhar, né? Não é exatamente essa relação que a gente estabelece com o dinheiro. Bom, e aí eu disse para vocês aqui que menos de 1% dos brasileiros tem alguma reserva de dinheiro. Gente, é muito importante que a gente tenha uma reserva de dinheiro, certo? E eu vou dar um exemplo agora do nosso contexto. Como eu falei para vocês, menos de 1% dos brasileiros tem alguma reserva de dinheiro.
Professora Regina, seja bem-vinda. Já vai começar a aprender a ficar rica. É, Então, o contexto que a gente está vivendo agora, de pandemia, né? Onde muitas pessoas não conseguem trabalhar. Professora Regina, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, Ei, professor Zé Antônio, Oi. nós ainda estamos na reunião, Simone e professor Fábio, olha aqui. Ainda estamos na reunião, aqui, ó. Ainda bem que eu fugi aqui para a live. Foi, que bom. Eu tô aqui, gente, eu tô aqui na live para aprender a ficar rica. É uma questão de escolha, professora. Seja bem-vinda. Só não estou conseguindo ver sua imagem, mas estou lhe ouvindo. Tá bom, Mas acho que obrigada. está carregando aqui. Não, não Bom, bota que eu tô até muito feia. não, a senhora nunca fica muito feia. Dá o seu celular. Não pode agora, filho. Então, Juliana, seja bem-vinda também. Bom, a gente estava conversando aqui, professora Regina, antes de eu chegar, sobre alguns dados estatísticos, por exemplo, que mais de 60%, agora sim a senhora está aparecendo, mais de 60% dos brasileiros estão endividados. Começaram o ano de 2020 endividados. E menos de 1% dos brasileiros têm alguma reserva. Oi, Raíssa. Tem alguma reserva em dinheiro. Bom, aí eu estava dando um exemplo da importância da gente de ter algum dinheiro investido, de ter alguma reserva. Por exemplo, a pandemia. Dado o contexto da pandemia, quanto as pessoas estarão passando necessidade nos próximos meses e talvez até nos próximos, sei lá, semestres. Por quê? Conta, conta sempre somente com aquilo que ganha no mês. Da tia Vada tá Não sem som. estou ouvindo Isabela aí. Isabela, uma imagem. Isabela. Agora sim. Ah, bom, então, no momento em que você não está trabalhando, parece que você só trabalha para ganhar, que é aquele para gastar do mês. E aí fica que é uma relação muito ruim com o dinheiro, que é, se eu não receber meu dinheiro no final do mês, eu não vou poder pagar minhas contas. Sim. Bom, e aí eu estava fazendo algumas pesquisas e vendo a opinião de algumas pessoas por que eles não têm uma reserva em dinheiro. E muitos falam que é porque ganha muito pouco. Ganha pouco. Como é que eu vou ter algum dinheiro investido? Como é que eu vou ter uma reserva? Eu vou chamar agora de reserva esse valor, e aí depois vou dizer exatamente o que seria essa reserva, né? Um valor que a gente guarda para poder ter uma segurança. E a maioria das pessoas dizem que não tem essa reserva porque ganha muito pouco. Né? E é certo que a gente ganha muito pouco, mas no mercado financeiro também tem um ditado que se utilizam com muita frequência, que a gente não ganha pouco, a gente gasta de forma errada o nosso dinheiro. Né? Então a gente, mesmo ganhando pouco, você pode se educar financeiramente para viver dentro de um padrão que aquilo que você ganha lhe permite, que é aquilo que a maioria dos brasileiros não faz. Né? O que faz? Sei lá, ganho 2 salários mínimos, mas eu quero ver um padrão de vida de quem ganha 3 salários mínimos. Todos os meses a conta não vai fechar. Todos os meses eu vou ficar devendo. Né? Eu tenho uma... a Tatiana está falando, a questão não é ganhar pouco, é administrar bem o que se ganha, exatamente. Né? Eu tenho um amigo que é juiz, que, sei lá, não sei nem quanto que ele ganha, mas está endividado. Pedindo empréstimo mesmo, pagando, porque não tem uma reserva. Bom, e aí entra na segunda justificativa que as pessoas geralmente usam, que é a minha despesa é muito alta. Cadê o seu Bom, celular? gente, a despesa é alta. A tia tá fazendo isso aqui. E aí essa gente... a despesa... Na verdade, a despesa de todo mundo é alta, né? Mas, às vezes, se a gente for analisar as despesas que nós temos, algumas coisas elas são desnecessárias. Por exemplo, quando eu comecei a estudar educação financeira, eu já tinha Netflix, que para mim não é uma coisa desnecessária, é necessária. Mas eu não sabia que o meu plano eu estava pagando para 4 pessoas, para 4 telas. Sendo que eu não preciso de 4 telas. Então, quando eu fui me dar conta, eu poderia reduzir o meu pagamento mensal da Netflix, colocando só para uma tela. E reduziu mais da metade do valor que eu pagava.
né? Então, outros gastos que a gente tem, às vezes, telefone fixo ou TV a cabo. Quem para em casa ainda para atender um telefone fixo? E uma outra justificativa que geralmente se utiliza é que, essa é muito boa, eu gosto dessa, que é só se vive uma vez, então para que eu vou gastar dinheiro? Eu não guardo nem rancor, imagina dinheiro. Né? E aí, isso que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Não é guardar dinheiro por guardar, é guardar dinheiro porque isso nos dá uma segurança. Nos dá uma segurança no sentido de que, sei lá, se no final do mês eu não recebo o meu salário como eu ia receber, como é que eu vou pagar o meu apartamento, como é que eu vou pagar a minha conta de luz, o plano de saúde, a escola do filho, se eu precisar de alguma coisa, de repente, sei lá, um parente fica doente, e como é que eu vou tirar dinheiro de onde? Então, não é porque, vou morrer, então para que eu vou ficar guardando dinheiro se eu vou morrer? Não, exatamente. É porque nós precisamos, ao longo da nossa vida, viver não se preocupando com dinheiro. Aqui no mercado financeiro, a gente geralmente chama isso de liberdade financeira. É quando você não trabalha o mês preocupado se vai ter dinheiro para pagar as contas. Porque mesmo que, sei lá, não posso falar palavrão aqui, mas mesmo que dê uma coisa muito errada, dê uma M, e aí, sei lá, o Estado não consiga pagar o meu salário, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas do mês, porque eu tenho uma reserva guardada, né? Então, só se vive uma vez. E exatamente por só se viver uma vez, é importante que a gente não viva essa única vida que a gente tem preocupado com dinheiro. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ter dinheiro, se eu vou poder pagar contas, se eu vou conseguir pagar minhas contas, né? Então, mais ou menos isso as justificativas. Bom, aí eu pensei aqui em algumas realidades. Uma primeira realidade é uma realidade sem educação financeira. Primeiro tópico, para quem não lida dinheiro com seu dinheiro, direito com seu dinheiro. Primeiro, gasta mais do que o que ganha. Geralmente, as pessoas que não têm educação financeira gastam mais do que o que ganham. E aí, utilizam uma coisa chamada cartão de crédito. E aí divide, e aí no final do mês não pode pagar a parcela porque juntou as compras do mês passado com as desse mês. E aí já tinha outras necessidades. E aí não consegue pagar tudo, aí divide a fatura, paga somente o mínimo, e aí aquilo corre juros, e mais juros, e aí pega um outro empréstimo para pagar uma dívida, e aí termina uma bola de neve. Quando tem alguma emergência, como não tem reserva, recorre a empréstimo. Estou falando aqui de quem não tem educação financeira, né? Quando eu não tenho dinheiro guardado. Quando surgiu uma emergência, sei lá, bati o carro, meu irmão ficou doente, eu tive que viajar às pressas, não tinha dinheiro. Empréstimo. E, gente, não tem juros maior do que os juros de empréstimo. Então, não tem no Brasil nenhum juro que seja maior do que juros de empréstimo. Então, você vai estar... Juros, para mim, é um dinheiro que você não precisaria pagar se você tivesse se educado financeiramente. Quando é empregado, quando a pessoa está empregada, tenho carteira assinada, ou então sou concursado, não preciso me preocupar, porque todo mês eu tenho meu salário. Aí fica aquela coisa, assim, sei lá, todos os meses eu fico contando aquele salário e tal, e se não receber, né? O exemplo, durante muitos meses, alguns meses, os funcionários públicos do Rio de Janeiro ficaram sem receber salário, né? E aí, se quem não teve reserva teve que ir para a rua pedir dinheiro, pedir esmola para as pessoas nas ruas. A outra característica de quem não tem educação financeira é não tem dinheiro, mas ele tem vontade de comprar as coisas. Aí o que ele faz? Ele compra fiado. Financiamento, por exemplo. Compra, sei lá, pensa numa compra financiada, um carro. Um carro uns 40 mil. Aí uma casa financiada. Por exemplo, eu mesmo, que moro num apartamento financiado. Mas quando terminar de pagar esse apartamento financiado, eu já paguei 2 ou mais. Né? Porque tem juros e juros que vai correndo. Quem não tem educação financeira, ele está sempre endividado, está sempre preocupado com boletos, sempre preocupado com as contas. Bom, agora vamos para uma outra realidade. De quem tem educação financeira, quem se preocupa com a educação financeira. Sempre gasta menos que o que ganha. Aí os meninos que estão aqui
pode dizer assim, ah, professor, mas eu ainda não trabalho, não ganho dinheiro, não tenho meu salário, então isso não é para mim. Mas vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que teu pai te dê R$ 10 para você lanchar. Bom, mas, sei lá, eu tenho vontade de comer um lanche muito bom, mas só que esse lanche muito bom é R$ 15. O que eu faço? Eu dou os R$ 10 e fico devendo 5 lá. Uma coisa além daquilo que pode pagar. Né? Gente, quem quiser ir fazendo pergunta, fique à vontade, tá? A professora Regina saiu, acho que voltou lá para a reunião. Então, qual seria o ideal nesse caso? É você sempre reservar um pouquinho daquilo que você tem, mesmo que seja pouco. Né? Então, geralmente a gente dá uma dica, que é não gaste tudo que você ganha. Gaste no máximo 90% daquilo que você ganha. Então, o exemplo lá dos R$ 10 que teu pai te deu para ir lanchar. Por que você não compra um salgado, uma coisa que dê no máximo R$ 9 e você guarda R$ 1? Certo? Se você guardar R$ 1 a cada R$ 10 que você gasta, você vai ter uma reserva. Quando é que a gente começa uma reserva? Basta colocar R$ 1, uns 10 centavos, um centavo não tem mais, né? Mas 5 centavos você já tem uma reserva. O primeiro passo talvez seja o mais difícil, é você perceber a necessidade de que você precisa ter uma reserva, certo? Então, esse exemplo que eu dei, sei que é bobo, né? Do teu pai te dá R$ 10 para ir lanchar e você gastar só 9 e guardar R$ 1. Agora, imagina, depois dos 3 anos do ensino médio, faça uma conta, vocês que são de matemática, eu sou de humanas, só sei ler texto, viver das coisas que a natureza dá, né? Vendendo minha arte na praia. Mas imagina, se todos os dias teu pai te dá R$ 10 para você lanchar, e aí você lancha com R$ 9 e guarda 1, se você vai 5 dias para a escola, e são, não sei lá, quantas semanas que você vai para a escola, no final do ano você tem uma boa quantia de dinheiro. Só um exemplo que eu estou dando. Quem tem educação financeira foge de dívidas e financiamentos, ok? Bom, outra coisa, não atrasar pagamentos de boletos, de contas. Sabe por quê? Porque toda vez que tu atrasa um boleto, tem 2 coisas ali que você paga que não precisaria pagar, que é a multa e os juros. Né? Então, para mim, e não me chame de mão de vaca, mas eu tenho pena de gastar dinheiro pagando multa e juros de contas atrasadas. Certo? É um dinheiro que parece que dá uma dor no coração de gastar. Bom, quem tem educação financeira, quando surge alguma emergência, ele não se preocupa. Sabe por quê? Porque ele tem aquela reserva ali. Né? Vive despreocupado. Gente, e aí, assim, de verdade, a reserva de emergência, quando a gente tem uma reserva de emergência, um dinheiro investido, você não ter uma preocupação, é uma outra relação. Não significa que você agora mudou de vida, ficou rico. Para mim, quem é rico, Regina estava aqui, deveria estar ainda para ouvir, para mim, quem é rico é quem não tem paz no mundo financeiro dele. Por quê? Sei lá, está todo o tempo se preocupando se vai ter ou não para pagar dinheiro para pagar as contas. Mas se tu tem lá, tu não se preocupa mais, né? E aí, vamos mais um pouquinho para frente aqui. Assim, uma vez eu estava conversando com os professores na sala de aula. Domini, seja bem-vindo, Jefferson. E aí o professor disse assim, mas rapaz, mas por que eu vou guardar dinheiro? Porque depois eu vou morrer e aí para que eu vou guardar dinheiro? Só se vive uma vez. Exatamente por só viver uma vez que a gente precisa viver bem. Né? Eu voltar a dizer aquilo que eu falei antes, né? Precisa viver bem. E para mim viver bem é não ter que ficar se preocupando com coisinhas bobas. Né? E aí, isso que eu estou chamando de coisas bobas, para muitas pessoas não são coisas bobas. Como, por exemplo, você ter vontade de comer alguma coisa e poder comer. Ou você ter vontade de comprar alguma coisa e poder comprar. Beleza? E aí, o outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre quando começar a investir. Eu sei que todos vocês aqui têm 15, 16, 17 anos, alguns têm 18 anos, e aí vocês podem dizer assim,
Não, eu vou começar a investir, eu concordo nessa ideia de fazer investimento, de ser investidor, mas eu vou começar somente quando eu for adulto, quando eu me formar, quando eu trabalhar e ganhar meu salário. Não. Começa agora. Agora mesmo. Né? Não importa se você tem R$ 5. Não gaste os R$ 5, guarda um. Guarda 50 centavos, guarda 10 centavos. Então você vai começar a fazer uma análise. E aqui, para os adultos que estão aqui na sala, seria fazer uma análise primeiro dos seus gastos. O que tem na tua... E aí vocês podem, inclusive, dar dica para os teus pais em relação a isso, é fazer uma análise da vida de vocês. Quais são os gastos que tem na nossa casa que a gente poderia não ter ou a gente poderia reduzir, né? Então a gente poderia reduzir alguns gastos. E aí eu já dei exemplo de telefone fixo, de TV a cabo, de internet com muitas telas, sendo que você não usa tantas telas, ou desculpa, de Netflix, um plano de celular muito caro, sendo que você, sei lá, imagina um plano de celular, ligação infinitas, e aí você faz 2 ligações por dia, ou 1 ligação por dia, né, para que pagar tanto dinheiro por uma coisa que você não vai usar? Bom, então, primeiro, quando você deve começar a isso, conversa inclusive com os pais de vocês, quando eles devem começar a investir, não é quando forem ricos, aí ninguém vai investir, né? Primeiro, analisa, veja com teus pais, pai, o senhor tem dívida? Você mesmo, eu tenho dívida, né? Então, se tem dívida, ainda não é o momento de investir. É o momento agora de pagar as dívidas. Juliana, eu sempre gosto de seguir esse conselho de investimentos. Sim, Juliana, olha só. Então, nesse ponto a gente está falando sobre quando começar a investir, né? Então, você deve ter uns 15 anos agora, então já começa. Já até começou. A gente pode até depois discutir um pouquinho sobre o que tu está fazendo e como vai fazer. Então, quem tem dívida, e isso vocês podem conversar, a proposta dessa disciplina de educação financeira é que isso tenha um reflexo na vida de vocês de verdade, inclusive dos pais de vocês. Se tem dívida, o primeiro passo é perceber, essa dívida ela é uma dívida controlada, tipo, esse apartamento que eu moro aqui, ele é financiado. Eu não considero ele como uma dívida, porque ele é um financiamento, mas eu não tenho prestações atrasadas, e as prestações ela não compromete nem 30% do que eu ganho. Beleza? Então, eu nem considero uma dívida. Ok? Depois, se eu tenho dívidas, ver quais têm um juro maior para ir pagar logo essas dívidas que têm juro maior. Agora, se você não tem dívida, se você respondeu não para essas perguntas se tem dívida, aí então você vai começar agora, como Juliana já fez. Já começar agora. Mas se você deve ter pensado que só vai começar a investir quando trabalhar, quando for adulta, gente, olha só, Juliana tem 15 anos, cara. Quando ela se formar no ensino médio, se formar na faculdade, que ela já vai ter uma boa quantia de dinheiro investido para ela viver bem. Né? Então, esse tempo todo, esses 5 anos ainda que ela tem pela frente aí, 5, 6 anos que ela tem pela frente, ela já está investindo. Imagine como que ela vai estar daqui a esses 5 anos, 6 anos. Bom, e aí não tem um ganhar pouco, gente. Ah, eu ganho pouco, então eu não tenho como investir porque eu ganho pouco. Não. Essa era a minha ideia também, quando eu comecei a entrar no mundo financeiro. Poxa, não, isso aí é para quem ganha muito dinheiro. Se vocês tiverem uma ideia, eu vou falar dar um exemplo de ações aqui, mas não significa que eu estou indicando ações para vocês comprarem, pelo menos agora não, né? Só quando aprenderem mais. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas uma ação da Oi custa menos de R$1. Então, com menos de R$1, você já começa a investir. Da Tecnisa, que é uma das maiores construtoras de prédios do Brasil, uma ação custa um pouco mais de 60 centavos. Então, com um pouco mais de 60 centavos, você já tem uma ação de uma empresa. Né? Então, e aí depois a gente vai ter um módulo só sobre ações, mas é só para vocês terem uma ideia de que não tem um valor mínimo para começar a investir. É com qualquer valor, R$1,
10 centavos acho que não rola. Mas a partir de R$ 1 você consegue ter um investimentozinho. Se todos os meses você investir R$ 1, né, no final do mês tem mais de R$ 12. Mas se você puder investir R$ 10 por mês, depois de um ano, você tem mais de R$ 120. Beleza? E agora imagine se você vai juntando isso. Bom, e aí, uma dúvida que sempre aparece assim, eu sou menor de idade, como é que eu posso investir? E aí, talvez, aqui é um pouco mais criterioso. Se você, aí a gente vai entrar um pouco mais para frente, se você tem até 16 anos, você não pode abrir uma conta de investimento. Você não pode negociar, por exemplo, na Bolsa de Valores, você não pode comprar um CDB, um LCI, um LCA, investir diretamente. Então, seria o teu responsável que teria que abrir uma conta e ele que faria o investimento no nome dele. Se você tem acima de 16 e menos de 18, você tem que abrir uma conta, por exemplo, e aí depois a gente vai falar sobre isso, com o responsável, mas os investimentos ficam atrelados ao teu CPF. Todo o dinheiro que a gente tem investido em algum lugar fica atrelado ao CPF da gente. No caso, se vocês tiverem 16, 17 anos, quem abre a conta é o teu pai, ou tua mãe, ou o teu responsável, mas quando você fizer o teu investimento, vai ficar atrelado ao teu CPF. Então, para a Receita Federal, você é o dono daquele investimento. Certo? Agora, se você tiver menos de 16 anos, aí fica no nome do teu pai. E aí, no caso, depois quando você completar os 18 anos, o teu pai faz uma doação em vida. É um processo bem simples que ele vai doar para ti aquelas coisas. É como se fosse uma herança que ele está dando em vida. É um processo bem simples, não tem nem nada de juiz, de coisa assim, não. Uma das coisas que a gente pensa que a gente nunca... que a gente não investe é porque a gente pensa que a gente nunca vai precisar. Né? A gente acha que nunca vai precisar. Então, como começar a investir? O primeiro passo é fazer uma análise da sua situação. Eu estou olhando para cá porque tem uma colinha aqui no meu notebook, tá? Fazer uma análise da minha situação. Sei lá, você pensa qual é o estilo de vida que eu tenho e se o dinheiro que eu ganho está dentro desse padrão de vida. Bom, como assim? Sei lá, vamos imaginar que você ganhe... Robson, obrigado aí pelo joinha. Vamos imaginar que você... Um exemplo hipotético, você ganha R$ 100 por semana. Você não tem como viver um padrão de vida de alguém que ganha R$ 200. Você tem que analisar quanto você ganha e ver se o teu padrão de vida está de acordo com isso. E aí você vai estabelecer uma porcentagem. Só vai ser investidor aquele que consegue fazer esse passo que eu vou falar agora. Estabelecer uma porcentagem daquilo que eu ganho para determinar o meu padrão de vida. Vou dar o meu exemplo. Como professor, eu não tenho filho, né? Então muitos gastos eu não tenho. Aí eu analisei a minha situação e aí eu percebi o seguinte, que eu preciso para viver e viver de acordo com o padrão que eu entendo que tem a ver comigo, também tem a ver com a personalidade da gente, que para cada R$ 100 que eu ganho, eu consigo viver com 75. Para cada R$ 100 que eu ganho, eu consigo viver com R$ 75. Então eu determinei que... E como que eu determinei isso? Eu coloquei uma meta. Eu vou viver com 75% daquilo que eu ganho. 75%. Então, vamos imaginar que o meu salário seja R$ 100. Todos os meses, quando eu recebo meu salário, eu primeiro me pago. Então, eu não vou primeiro pagar CAEMA, SEMAR, não sei o quê. Não, eu vou primeiro me pagar. E quanto é o meu pagamento? É 25% daquilo que eu ganho. No meu caso, geralmente, quando as pessoas começam, é com 10%. Né? Você pode pensar, vou gastar 90% daquilo que eu ganho e guardar 10% para investir, 10%. No meu caso, como eu não tenho algumas despesas que outros têm, né, de escola de filho e tal, né, meu padrão de vida, eu adequei esse padrão para eu conseguir pagar tudo aquilo que eu quero, não ultrapassando 75% daquilo que eu ganho, certo? Então, chegou 75%, não vai mais, né? Bom,
Depois, o segundo passo é ter muito cuidado com propagandas enganosas, né? Existem algumas propagandas na internet que dizem assim, você investe e ganha 10% por dia, você fica rico, não sei o quê. Gente, não é assim. Não é assim, de verdade, não é assim. Porque imagina, se fosse assim, sei lá, investe R$ 100 na Bolsa de Valores, você tira 10 mil, mas ia trabalhar. Né? Ninguém mais ia trabalhar. Tenha muito cuidado com investimentos, com propagandas, internet, coisa assim, que te oferecem uma rentabilidade muito grande de botar teu dinheiro para eles. Pode ser pirâmide, pode ser golpe. Então, em média, as pessoas, a gente não fica assim rico com investimentos de uma hora para outra. Isso leva tempo e disciplina. Exemplo de Juliana que falou que já começou. Gleice, seja bem-vindo também. Juliana começou com 15 anos. Cara, quando essa mulher tiver a minha idade, que é 43, ela... Imagina. Né? Então, não é... Agora imagina se ela pegar todo o dinheiro que ela tem e entregar para alguém que diz que em um mês vai dobrar o dinheiro dela, vai triplicar o dinheiro dela. Ela vai ficar sem esse dinheiro. Porque pode ter certeza que quem oferece grandes rentabilidades está querendo te enganar. Promessa muito fácil de rentabilidade, só quem ganha dinheiro é quem está fazendo a promessa. Bom, então ter cuidado com propagandas enganosas. O mundo financeiro, as pessoas acham que é muito perigoso. Não é muito perigoso. Ele é perigoso porque geralmente as pessoas pensam que ele é um cassino, que eu vou jogar, que eu vou perder todo o meu dinheiro. Não é isso. Não tem nada a ver. A não ser que você não estude investimento e aí você vá, sem nem saber o que é o investimento, e vai jogando dinheiro nele. Quer um exemplo? Eu tenho uma amiga que a mãe dela recebeu um dinheiro que ela tinha direito por causa de um processo e ela foi fazer um investimento. Chegou no Banco do Brasil, eu digo até o nome, e o cara para investir esse dinheiro era um valor alto, e o cara do Banco do Brasil falou, olha, o melhor investimento que tem é um plano de previdência privada. Gente, o banco ele só vai oferecer um dinheiro, quer dizer, um investimento que vai gerar renda para o banco. Professor, falando nessa questão, olha, nenhuma plataforma, Hotmart, nenhuma plataforma é mais segura que a Bolsa de Valores. Aí, assim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre Bolsa de Valores, mas a Bolsa de Valores é somente para renda variável, tá bom? A gente não começa também investimento, Roberto, em renda variável. É bom que a gente faça uma reserva de emergência na renda fixa primeiro, antes de ir para a renda variável. Eu vou já falar sobre isso também, tá bom? E por que a Bolsa de Valores é o lugar mais seguro? É porque a Bolsa de Valores, a B3, ela tem um fundo. Por exemplo, eu negocio ações na Bolsa de Valores. E aí eu compro de quem? Não sei quem está me vendendo, eu vendo, não sei para quem que estou vendendo. E se a pessoa que me comprou as ações não me pagar, a Bolsa paga, tá bom? E nem tem como não pagar, porque você só opera ali, quando você entra, você já deixa um valor de custódia lá. Então, eu assim, em renda variável eu não opero fora de Bolsa de Valores, porque eu não sei se a outra pessoa está querendo me roubar. Assim como também eu não opero com dinheiro virtual, Bitcoin, Litecoin, esses dinheiros aí. Tá bom? Eu opero somente com... E aí, mas assim, a live aqui não era nem para falar sobre ações ainda, porque é uma coisa lá mais para frente, tá bom? Mas só para tirar a tua dúvida. Do mundo financeiro aqui no Brasil, as duas coisas mais seguras é o Tesouro Direto e a Bolsa de Valores. Tesouro Direto, Bolsa de Valores. Tá bom? Então, o primeiro passo é formar uma reserva. Então, formar uma reserva, antes de pensar na Bolsa de Valores, forma a reserva de emergência. E aí eu vou chamar agora reserva de emergência, que é esse valor que até agora a gente está falando que a gente tem que ter guardado para garantir um bem-estar da gente, uma segurança, né? Eu não vou ter medo, sei lá, eu tenho um carrinho velho, mas se esse carro der um prego, como aconteceu semana passada, a bateria foi embora e o cara falou, é R$ 600 a bateria. Eu tive um dinheiro da minha reserva e paguei a bateria. E paguei 500, porque eu falei para ele assim, e se eu te pagar em dinheiro, eu tenho desconto? Ele falou, tem.
porque era 600, mas como eu fui pagar em dinheiro, então eu tirei da minha reserva de emergência, que ali foi uma emergência, porque a bateria do carro pifou, e aí usei uma parte da minha reserva de emergência. Agora, quando eu receber meu salário no final do mês, vou pegar os 500 que eu tirei da reserva, vou repor lá, né, porque não posso ficar sem a reserva. Bom, então o que é essa reserva de emergência? Você já deve ter visto. Como o nome já disse, é uma reserva que a gente guarda em dinheiro para as emergências. Comer uma pizza não é emergência, ok? Ir ao cinema não é uma emergência. Ficou doente, precisa comprar um remédio, é uma emergência, ok? Carro bateu, quebrou, é uma emergência. Sei lá, teve que fazer uma vistoria na casa aqui, ó, caiu uma telha, tem que repor a telha, é uma emergência, eu posso utilizar, certo? O ideal é que você sempre tenha. Para que serve essa emergência, essa reserva de emergência? Então, gente, olha, só recapitulando, deixando mais claro. Primeiro passo para quem vai entrar para o mundo dos investimentos é ter uma reserva de emergência, ok? Antes de pensar em negociar ouro, dólar, bolsa de valores, juros futuros, sei lá o que mais, Bitcoin, Litecoin, você tem que pensar, meu primeiro passo é montar uma reserva de emergência, ok? Bom, então vamos lá. Que tamanho deve ser a reserva de emergência? Quanto que eu preciso ter nessa reserva de emergência? Olha, aí aqui, assim, para vocês podem adaptar, certo? Eu fiz a minha adaptação, eu vi aquilo que eu aprendi no mercado financeiro no curso, que é o seguinte, você tem que ter, se você trabalha, por exemplo, se teu pai trabalha, ou tua mãe trabalha, ou você mesmo trabalha, ele geralmente dá uma sugestão, que você tenha de 6 meses, no mínimo um mês, mas o ideal é ter 6 meses de reserva. No caso devemos saber diferenciar do que queremos para o que precisamos, SR Dali, não sei como chama teu nome. Isso aqui é fundamental que você acabou de falar. Primeiro, são perguntas que você tem que fazer. Sei lá, que perguntas são essas? Quando eu estou diante de alguma coisa, primeiro, o mercado financeiro, o capitalismo, ele cria necessidades em você. Ele faz você pensar que você quer aquilo, que você precisa daquilo. Gente, olha só, essa vassoura é a melhor de todas. Todas as pessoas são felizes que têm essa vassoura. Compre uma. Essa faca aqui, olha só como ela corta. Todo mundo que tem essa faca é feliz, só você, porque não é porque você não tem. Então o capitalismo, eles não te vendem produtos, eles te vendem um ideal de felicidade. E você vai ser feliz se tiver aquela máquina de lavar, se você tiver o carro novo, se você tiver o celular novo, né? E aí, o que a gente faz? Primeira pergunta, eu preciso disso? Se eu disser sim, preciso disso, eu pergunto novamente, mas eu posso pagar por isso? Né? Não, desculpa, eu preciso disso, mas eu preciso disso agora mesmo? Ou eu posso esperar mais um pouco? Certo? Eu vou dizer por que eu posso esperar mais um pouco. Eu posso pagar por isso? Eu vou ficar aperreado? Eu vou poder pagar minhas outras coisas se eu comprar isso? Porque tem gente que faz isso mesmo, né? Não se importa com as outras coisas. Ora, se eu preciso, mas não preciso agora, eu poderia muito bem juntar o dinheiro e comprar à vista. Né? Geralmente eu tenho essa prática. E aí, inclusive, eu vou brincar com vocês, assim, é até mais gostoso você juntando dinheiro, porque você vai sabendo, você sabe, sei lá, imagina, eu quero comprar aquele sapato só porque o sapato custa R$200, eu não tenho R$200, mas eu posso juntar 50 por um mês. Depois de 4 meses eu tenho ali junto os R$400. Estou dando um exemplo bobo, né? Mas sempre que você puder juntar primeiro o dinheiro antes de comprar coisa, porque isso que separa, e aí eu vou brincar aqui novamente, separa os ricos dos pobres. Os ricos juntam dinheiro, os pobres juntam dívidas. E como é que eles juntam dívidas? Achando que precisam comprar um monte de coisas. Eles vão comprando fiado, pagando muito mais, certo? Bom, e aí então, primeira coisa, reserva de emergência, que tamanho? Não tem um tamanho específico, mas é um tamanho que te dê uma garantia de viver pelo menos um mês. No meu caso aqui específico, como eu sou assim, muito, vamos dizer assim, conservador com investimentos, eu tenho guardado, eu peguei minhas contas básicas. Quais são as minhas contas básicas? Conta de luz,
conta de água, conta a prestação do apartamento, as coisas básicas que eu preciso para viver. Somei tudo e disse assim, olha, eu preciso de tanto por mês. Sem esse dinheiro eu fico aperreado. O que eu fiz? Eu fui juntando, antes de começar a investir em bolsa de valor, eu fui juntando minha reserva de emergência até eu ter o dinheiro necessário para pagar as minhas contas durante 6 meses. Então eu tenho já guardado as prestações de 6 meses do apartamento, 6 meses do carro, 6 meses de luz, 6 meses de água, 6 meses de telefone eu tenho guardado. Então eu estou descansado, estou despreocupado se eu vou ter dinheiro no final do mês. Aí depois que eu juntei essa reserva de emergência, aí eu comecei a investir em renda variável, que depois a gente vai falar, quem quiser depois pode me procurar depois. Bom, reserva de emergência, você pode dizer o seguinte, desculpa, a reserva de emergência, ela é para emergências. Como eu falei para vocês, comer uma pizza no final do mês não é emergência, ok? Um sapato novo não é emergência, a não ser que seja um sapato de fadas e não possa entrar na escola. Aí precisa comprar. Então, é para emergência. Se é para emergência, então ele precisa estar disponível para mim no momento em que eu precisar dele. E aí, o que eu vou falar para vocês é que tem investimentos que o dinheiro fica preso. Certo? Isso é chamado liquidez. Os investimentos ele têm 3 características, três pilares. O primeiro pilar tem a ver com o tempo que eu vou ter o dinheiro de volta quando eu solicitar o resgate desse investimento. Isso é chamado de liquidez. O que é liquidez? Recordando aqui, liquidez é o tempo que leva para o dinheiro estar nas minhas mãos depois que eu solicitar o resgate do investimento. E aí ele é chamado, por exemplo, liquidez diária, D mais 1, D mais 15, D mais 30. Tem investimento que você aplica agora, só pode resgatar daqui 5 anos. Né? A maioria dos CDBs, que depois eu vou falar para vocês que é um CDB, você investe agora, só pode sacar daqui 5 anos, 4 anos. Né? Tem investimento. Então, a reserva de emergência, ela precisa ter liquidez. Liquidez alta. Então, o primeiro tripé são 3 coisas. Primeiro, liquidez, certo? Ele precisa, eu preciso ter dinheiro de volta rápido, a qualquer momento. Agora, imagina o outro tripé, que é o seguinte. Todo investimento, ele tem um certo risco. Certo? Alguns têm mais risco do que o outro. Qual é o investimento que mais tem risco hoje no mundo? É dinheiro virtual. Bitcoin, por exemplo. É o investimento mais arriscado do mundo. Né? Primeiro, porque ele não é nada. Ele é só um código na internet. Só isso. Ele não tem nada em lugar nenhum. Então é o mais arriscado. Qualquer hacker pode assumir tua conta e pegar os códigos para você. Então, eu não vou botar minha reserva de emergência em Bitcoin. Eu preciso de segurança, porque é uma coisa para um momento que eu posso estar passando por uma grande necessidade e precisar de dinheiro. Então, eu preciso dele rápido e ele precisa ser guardado num lugar seguro. Então, o segundo tripé, segurança, liquidez, segurança. Ele tem que vir para minhas mãos rápido e ele precisa estar no lugar seguro. Então, a bolsa é um lugar seguro? Mas ele não é um lugar para você colocar sua reserva de emergência, sabe por quê? Porque a bolsa oscila. Então, se você pode botar 10 mil reais na bolsa hoje, e aí de repente acontece alguma coisa, dou um exemplo, as ações, no dia em que foi determinado que era uma pandemia, agora do Covid, a bolsa de valores despencou, caiu da quarta-feira de cinza para cá, a bolsa já caiu mais de 40%. Então imagina se tua reserva de emergência está na bolsa de valores. Não pode estar lá. Tem que estar em um lugar seguro. Certo? Liquidez, segurança. O terceiro tripé de todo investimento, estou pegando aqui meus lápis de desenho. O terceiro tripé de todo investimento é a rentabilidade. Rentabilidade é o quanto que eu vou ganhar por ter investido esse dinheiro. Então, liquidez, segurança e rentabilidade. Rentabilidade é o quanto que eu vou ganhar por ter investido, quanto que eu vou ganhar de retorno. E aí, os meninos que tiveram a primeira aula comigo, viram eu falando, inclusive fizeram uma prova, né, viram eu falando da diferença entre renda
passiva e renda ativa. E aí eu esclareço para vocês qual é a diferença. Renda ativa é o dinheiro que eu ganho utilizando minha força de trabalho, o meu tempo de vida também, né, o meu dia. Eu estou trabalhando, estou na sala de aula dando aula, agora estou fazendo essa live para vocês. Então, essa receita, esse dinheiro que eu estou ganhando, é chamado de receita ativa, porque eu estou trabalhando de fato para conseguir esse dinheiro. Mas existe uma renda chamada de renda passiva. O que é renda passiva? É quando eu não estou trabalhando para ganhar o dinheiro, é quando o dinheiro está trabalhando por mim. Olha só que diferença. A maioria das pessoas trabalham a vida inteira por dinheiro. E aí tem um grande investidor chamado Warren Buffett, ele diz o seguinte, os pobres trabalham por dinheiro. Quem fica rico é quem encontra uma forma de colocar o dinheiro para trabalhar para si. E nesse exato momento que eu estou fazendo essa live para vocês, eu tenho dinheiro investido trabalhando para mim. Né? Isso é chamado de renda passiva. O que é uma renda passiva? É os juros, proventos, dividendos que você ganha por ter um dinheiro investido em um determinado lugar. Certo? E, inclusive, a liberdade financeira é considerado como liberdade financeira quando você consegue viver somente com os juros, os proventos, os investimentos que você tem, certo? Bom, então, recordando aqui os 3 pilares. Para reserva de emergência, você tem que colocar a reserva de emergência num lugar que você pode resgatar rápido o dinheiro, um lugar seguro e que tenha rentabilidade. Mas só porque, assim, que tem um jogo nesse tripé. Quando a liquidez é alta, quando a segurança é alta, a rentabilidade é baixa. Né? Todo investimento que é seguro, que é líquido, tem liquidez e tem segurança, a rentabilidade é baixa. Do exemplo, poupança. A poupança, você pode resgatar na hora que quiser. Ninguém vai roubar teu dinheiro na poupança, mas rende pouco. Certo? A reserva de emergência não é para você ficar rico com ela, é para você ter segurança. Então, você tem que prezar, você tem que valorizar liquidez e segurança. E aí a rentabilidade, mesmo que seja pouca, já é alguma coisa. Qualquer centavo que você não trabalhou por ele no mercado financeiro é um ganho passivo, tá bom? Bom, mais um pouquinho à frente. Onde eu vou colocar minha renda, minha reserva de emergência? Os investimentos, existem 2 tipos de investimento. Todos os investimentos eles são divididos em 2 tipos. Renda fixa e renda variável. Renda fixa, o que é renda fixa? É um investimento que você já sabe quanto vai render. Né? Por exemplo, a maior parte dos investimentos em renda fixa, e eu vou citar aqui alguns, como a poupança, o Tesouro Direto, o CDB, a LCI, LCA, né? Você, quando investe, você já sabe qual é a taxa. A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê Político Monetário, ele se reúne para decidir qual vai ser a taxa Selic. Eu terminei o ensino médio, mas continuo assistindo as lives da escola. Valeu, Joade, seja bem-vindo. Bom, esses investimentos em renda fixa, eu estava dando um exemplo, o do Copom, ele determina a taxa de juros. Se você procurar lá assim, ó, taxa Selic, você vai ver qual é a taxa de juros. A gente vai ter depois uma live só sobre as taxas de juros, quanto que rende cada investimento, tá bom? Para vocês irem escolher depois os investimentos de vocês. Lembrando que vocês não vão precisar ter milhões de reais para investir. A partir de R$1 você já pode ter um investimentozinho, tá bom? Bom, onde colocar? Primeiro, eu tenho algumas sugestões. Tem alguns bancões, alguns bancos grandes, como o Bradesco, o Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil. Esses bancos, em todos os bancos você consegue fazer investimento, certo? Mas esses bancos, eles não são os melhores para você investir. Você tem que deixar no lugar. Primeiro, muitos investimentos têm taxa, você paga taxas para poder investir, né? Taxa de custódia, taxa de corretagem, taxa de liquidação e outras taxas mais. Então, o que eu sugiro para vocês que estão começando? É procurar instituições
que não cobram taxas para você começar a ter sua reserva de emergência. E aí eu não vou fazer propaganda para vocês. Eu vou dizer o que eu estou fazendo, o que eu faço. Eu escolhi três instituições, onde eu coloco na reserva de emergência, que é uma coisa, não coloque, é um ditado do mercado financeiro, não coloque todos os ovos na mesma cesta, coloque em lugares separados, ok? Isso quando você tiver um pouquinho a mais, tá bom? Então o que eu faço? Eu escolhi três instituições para colocar na reserva de emergência. Eu decidi, para mim, que eu precisaria ter 6 meses das minhas contas, ok? Então eu tenho 6 meses nas minhas contas, sendo que 2 meses está na corretora Rico. Aí depois vocês podem procurar na internet, corretora Rico. Porque ela não cobra taxas para renda fixa. Então você pode investir no Tesouro Direto, certo? Ou no LCI com liquidez, CDB com liquidez. 2 meses das minhas contas estão no Nubank, que talvez você já tenha ouvido falar, que é um banco digital. E os outros 2 meses das minhas contas estão no Banco Inter. Eu sugiro para vocês que vocês... Tem vários outros bancos, mas a maioria deles cobram taxa. Os 2 únicos que não cobram taxas, na verdade, de bancos, né? É o Nubank e o Banco Inter. Eles não cobram taxa. Você pode abrir uma conta, é tudo pelo celular, tudo pelo aplicativo, certo? Se você for menor de 18 anos, eles vão pedir uma cópia da identidade do teu responsável. Se você for maior de 18 anos, pode tu mesmo abrir tua conta, não precisa de nada, é só baixar o aplicativo e preencher os dados lá e mandar uma foto tua com a tua carteira de identidade assim do lado. Bom, então são essas 3 instituições que eu indico para vocês, para começar a reserva de emergência, tá bom? Mas se você tem uma conta bancária, poupança, pode deixar na poupança, normal, não tem problema nenhum. O importante é que não deixe no cofrinho, no porquinho, porque o porquinho, se você botar R$10, depois no final do ano tem R$10, ou menos, né? Porque pode ser que alguém esperto passe lá e tire R$1, tá bom? Então, toda reserva de emergência precisa estar em renda fixa. Não pensem em começar a investir já em bolsa de valores. Precisa a gente aprender algumas coisas, eu vou ensinar para vocês. Aprender o que é um home broker, o que é uma ordem, o que é analisar as ações antes de escolher, tá bom? Então não pensem em renda fixa, não pensem em comprar ouro, dólar, ações de empresas, antes de pensar onde eu vou começar minha renda fixa. Minha reserva de emergência é na renda fixa, certo? E aí eu vou escolher um lugar e colocar lá. Aí todos os meses, todas as semanas você coloca um pouquinho, certo? Bom, outro tópico aqui que eu queria falar para vocês. Assim, e o que eu faço? Eu invisto uma parte da minha renda, da minha reserva de emergência, ela está no Nubank. O Nubank é uma conta que quando você abre, basta você abrir a conta, quando você coloca um dinheiro lá, ele automaticamente já começa a render. E é todos os dias. Não é uma vez por mês como na poupança. A poupança rende uma vez por mês. Rende todos os dias, menos domingo, sábado e feriado. Então, se tu colocar R$10 no Nubank, amanhã já não tem mais R$10, tem R$10 e alguns centavinhos, e assim todos os dias vai rendendo. Bem, então, de todos esses investimentos que eu estou falando aqui, todos eles são renda fixa. LCI, que é a letra de câmbio para imóveis. Não tem imposto de renda, depois a gente vai ver que tem alguns investimentos. A gente está faltando só 30 segundos para terminar. Eu só queria concluir mais aqui algumas coisas. Eu vou entrar online já novamente, tá bom? Vocês voltem, por favor. Já vai cair aqui e eu volto online. É só para encerrar, só mais 5 minutinhos, tá bom? E tirar as dúvidas de vocês.